Haverim. Olá, amigos. Hoje é dia de começar a aprender as letras em hebraico. Você está pronto? Eu tinha explicado que o hebraico é uma língua consonantal, ou seja, constituída apenas por consoantes. Entretanto, vivendo longe de sua terra e não mais falando sua língua, apenas nas atividades religiosas, a pronúncia das palavras estava se perdendo. Imagine ler uma frase escrita desta forma. Não seria melhor assim? Quem soubesse a pronúncia e estivesse sempre falando, saberia como ler. Mas quem nunca ouviu e deveria ler, como faria? Então os massoretas, um grupo de escribas lá do século V, VI da era cristã, para conservar a pronúncia correta das palavras que estavam se perdendo, criaram alguns sinais chamados nikudot, ou nekudot. Significa pontos. Também chamados de sinais massoréticos, porque foram criados pelos massoretas, ou sinais diacríticos. Estes sinais, ou vogais, são separadas em vogais longas e breves. Nós aprenderemos inicialmente sem esta distinção. Enquanto aprendemos as consoantes, também veremos as vogais. Quando estudarmos separação de sílabas, falaremos mais sobre o assunto. Vamos então à nossa primeira letra do alfabeto hebraico? A primeira letra é o Aleph. O Aleph não tem um som correspondente na língua portuguesa. E para o próprio povo judeu, este som se perdeu ao longo do tempo, pois era um som gutural, ou seja, produzido na garganta. Como o H em nosso idioma, ele também não se pronuncia mais hoje em dia. O H, quando junto com a vogal, nós lemos A, E, I, O ou U. Não pronunciamos o som da letra H. O Aleph acontece da mesma forma no hebraico. Ele depende do nikud, ou seja, sinal que o acompanha, da vogal que o acompanha. Assim, ele pode ser pronunciado como A, E, I, O ou U. Escrever os caracteres de um idioma, de um outro idioma, nos caracteres do nosso idioma, é chamado de transliteração. Para transliterar o Aleph para o nosso idioma, os nossos caracteres, nós usamos o apóstrofo. Ele é que representa o Aleph na nossa língua. Então nós teremos a escrita da seguinte forma: o Aleph com este tracinho embaixo, representado por apóstrofo A. E nós pronunciaríamos A, simplesmente A. O seguinte é, terceiro, I, quarto, O ou U. Estes pontinhos e tracinhos equivalem às vogais A, E, I, O, U. Existem outras que mostraremos quando estivermos estudando as palavras. As letras em hebraico equivalem a um valor numérico, cada uma delas. E a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, equivale ao número 1. Na Bíblia, os capítulos e versículos dos livros são representados pelas letras, com seu valor numérico. Por exemplo, capítulo 1 é representado pelo Aleph. Capítulo 2, pela letra Bet. E assim sucessivamente. Dê uma pausa agora no seu vídeo e treine a escrever a letra Aleph. É apenas um traço maior em diagonal e dois tracinhos menores. Mas estes não estão ligados um ao outro, eles não estão na mesma direção, senão nós faríamos um X. Agora dê um tempo e repita algumas vezes, escreva algumas vezes para praticar. A segunda letra do alfabeto hebraico é o Bet, ou Beit. Corresponde à letra B em nosso alfabeto. E o número correspondente ao Bet é o número 2. Assim, no capítulo 2, nós encontramos um Bet. Quando esta letra, o Bet, é acompanhado de uma vogal, ela se pronunciaria da seguinte forma: Bet mais a vogal A
representaríamos ou pronunciaríamos ba. Bet com a vogal E, B. Bet com a vogal I, bi. Bet com a vogal O, bo. Bet com a vogal U, bu. Este pontinho que você está vendo no meio da letra chama-se gagueche. Depois nós estudaremos sobre ele, o que ele significa e qual a sua importância. Mas agora é importante você entender que ele modifica a pronúncia da letra quando ele está no meio ou quando ele não está no meio da letra. Assim, o beit que está com o dagueche tem o som de B. Mas quando o beit não está com o dagueche, ele não está com este pontinho no meio, a sua pronúncia corresponde à letra V do nosso alfabeto. Não mais B, mas V. Então, acompanhado das vogais, nós leríamos veit com A, vá. Veit com E, vé, ou V. Veit com I, vi. Veit com O, vó. Veit com U, vu. Agora, dê mais uma pausa e treine a letra bet. A letra bet, perceba que o tracinho horizontal, o de baixo, ultrapassa um pouco o traço que desce na vertical. Você tem um tempo para treinar. Depois volte ao vídeo que nós vamos ver algumas palavras. Agora que você já conhece as duas primeiras letras do alfabeto hebraico, vamos vê-las em algumas palavras. Esta primeira palavra inclui as duas letras. É a palavra av, que significa pai. E a pronúncia dela é av. Av. Repita, av. O nome do patriarca de Israel, o Abraham ou Abraão, por exemplo, começa com as letras Aleph, Bet, ou Vet, que ela não tem o daguecho no meio. Se escreve assim, Abraham. Abraham. Significa pai de uma multidão. Mas vocês lembram que inicialmente o nome dele era Avram. Avram, que significa pai exaltado ou pai alto. Muitos nomes na Bíblia são formados com essas duas letras, ou têm essas duas letras como componentes, o Aleph e o Bet. Alguns exemplos são Abiel ou Abiel, como é conhecido, o avô de Saul, que significa Deus é pai. Outro é a esposa de Davi, que foi esposa de Nabal, Abigail, ou Abigail, como nós conhecemos, que significa meu pai é alegria. Eu poderia citar outros, como Avimelech e assim por diante, mas eu quero parar por aqui e trazer um último nome, em que o Aleph Bet está em uma outra posição, para que você perceba que não apenas no início da palavra, mas pode ser no fim da palavra também, e vai significar pai. Não que todas as palavras que você encontre Aleph Bet, ela precisa necessariamente ter pai no meio, mas muitos nomes na Bíblia nós encontramos com o significado de pai, fazendo parte desta palavra. Então a palavra que eu quero deixar por último é Eliav, ou Eliabe, irmão de Davi. Esta palavra significa meu Deus é pai, ou apenas Deus é pai. Eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. E na próxima aula nós continuaremos com o alfabeto e veremos um texto bíblico. Estaremos já entrando em um texto bíblico, na leitura, falarei um pouco das vogais e ensinarei um pouco vocês a lerem no hebraico. Ok? Inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para ser avisado, recomende aos seus amigos e vamos todos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Leitraot, ou tchau, até breve, até mais.